Amazon Jovens, boa noite, Nova Teens. É sempre muito bom ter a sua companhia e para a gente começar o nosso culto com toda aquela energia, com toda aquela alegria. Eu quero convidar todos vocês a ficarem em pé agora aí na sua casa. Sai daí dessa cama, do seu sofá, da cadeira de balanço, seja lá onde você está sentado. Levanta, fica em pé e faz comigo o seguinte, ó. Levanta o seu braço bem no alto, estica o máximo que você puder. Vamos juntos, estica lá. Estica, estica, estica. Agora pro lado, estica pro lado, estica pro lado, estica pro lado. E se você estiver com alguém aí do seu lado, da sua família, dê um abraço caloroso assim. Mas olha como é bom a gente se abraçar e ter essa liberdade, né? É maravilhoso. Nós aqui ficamos nos abraçando porque não pode, mas vamos juntos com essa alegria que Deus nos dá. Servir ao Senhor Jesus, mas não de qualquer jeito, dando o nosso melhor para Ele. Então vem com a gente, Amazon Jovens, vem com a gente, Nova Teens, e faça o seu melhor para Deus. Cante ao Senhor para sempre. Cante ao Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Faça o melhor para Deus. Faça o melhor, faça o melhor. Faça o melhor para Deus. Aplauda o Senhor para sempre. Aplauda o Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Faça o melhor para Deus. Faça o melhor, faça o melhor. Faça o melhor para Deus. Exalte, exalte o Senhor para sempre. Exalte, exalte o Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Faça o melhor para Deus. Faça o melhor, faça o melhor. Faça o melhor para Deus. Sirva ao Senhor para sempre. Sirva ao Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Faça o melhor para Deus. Faça o melhor, faça o melhor. Faça o melhor para Deus. Eu amo meu Senhor para sempre. Eu amo meu Senhor para sempre. Fale com a pessoa do seu lado aí, ó. Ou então o pessoal que tá assistindo a gente, fale com a pessoa aí. Eu te amo, meu irmão. Te amo, meu irmão, pra sempre. Te amo, te amo. Te amo, meu irmão, e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor. Faça o melhor pra
melhor para Deus e vamos continuar cantando. Eu quero agora, gente, eu tô vendo aqui, ó, todo mundo cantando junto com a gente, todo mundo louvando. E vamos continuar, porque a nossa esperança não está nesse mundo, nem no que esse mundo pode nos proporcionar. A nossa esperança está em Cristo Jesus! Não vivo o que o mundo diz, não faço o que o mundo faz. Sou peregrino aqui, cumprindo uma missão. Por Jesus Cristo me ungiu, pras boas novas proclamar. Minha maior motivação é ter certeza do amanhã. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. Eu não vivo por vista, eu vivo por Ele. Não vivo! Não vivo o que o mundo diz, não faço o que o mundo faz. Sou peregrino aqui, cumprindo uma missão. Por Jesus Cristo me ungiu, pras boas novas proclamar. Minha maior motivação é ter certeza do amanhã. A minha esperança! A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. Eu não vivo por vista, eu vivo por Ele. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está em Cristo. Eu não vivo por vista, eu vivo por Ele. É isso aí, pessoal. Mas não parou não, vocês estão cansados? Eu tô morrendo aqui. Bah, tô brincando. Vamos continuar cantando, porque pode ser que venha dificuldade sobre nossas vidas, mas de uma certeza nós temos. Sabe qual é? Que em Cristo Jesus nós somos um! Simbora! Somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história Em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo! só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, porque em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Sai do chão, amado jovem! Vamos lá, Lavadim! Somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da
somos um filho. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Cristo Rei. Vamos espalhar tua salvação. Sai do chão! Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um. Em ti, somos um. Em ti, nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um. Em ti, somos um. Em ti, nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um. Em ti, somos um. Em ti, nada poderá parar. Pois em ti nós somos um. Tua cruz vai nos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar a salvação. É isso aí, pessoal! Ministério de Música pode sentar, porque agora vamos para a nossa brincadeira com o Pastor Cabral! Nossa, que energia, moçada, que energia maravilhosa, gente. É muito bom nós estarmos louvando ao Senhor. É muito prazeroso nós estarmos conectados com essa energia, com essa alegria toda. Por isso, gente, olha só, você está vendo aí, você que está assistindo a nossa transmissão, você está vendo aí a participação de alguns jovens, adolescentes na nossa programação. Então, sai do chão, quando for para cantar, para louvar, para ficar em pé, então fica em pé, louva, canta e exalta ao Senhor. E agora nós temos uma brincadeira top das galáxias. Para você, adolescente, deixa eu puxar um pouco o ar. Porque, olha, eu pulei agora, ó. Agora foi legal, foi legal. Gente, é o seguinte, então preste atenção, porque para a nossa brincadeira de hoje, nós vamos contar com a participação dessa moçada que está conectada via Zoom aí conosco, beleza? Então, como é que vai funcionar a nossa brincadeira? O nome da nossa brincadeira é Batalha do Qual é o Versículo? Então, daquele mesmo formato que nós brincamos nas últimas semanas, só que com um detalhe: se você acertar, adolescente, jovem, o enigma da brincadeira que você vai escolher o número, você vai ter a chance de brincar aqui no palco, na nossa batalha naval, beleza? Nossa batalha naval, isso aqui, ó, batalha naval. Se você acertar, então preste atenção, se você acertar, você vai escolher um número e uma letra, e nós vamos virar um cartão aqui. Se sair um navio de guerra, você, por exemplo, se for os meninos, pontuam. Então vem um naviozinho para cá para os meninos, beleza? Se sair, por exemplo, uma água, uma onda, então aí não pontua, tá? Então ninguém pontua. Então a gente dá a vez para a próxima pessoa que for participar. Detalhe, tem um coringazinho aí para despistar aí a galera e deixar mais acirrado. É uma bomba. Se sair a bomba, quem tiver com ponto aqui, tá, no nosso painel, quem tiver com ponto, a gente vai tirar esse ponto porque saiu a bomba. Beleza? Então vamos para a prática. E como vai funcionar a participação dos adolescentes e dos jovens? Preste muita atenção.
Quando eu der o comando, disser, valendo, já! Aí a primeira pessoa que eu ouvir, que eu vou estar aqui, estou aqui com você ouvindo, tá? Atentamente, o primeiro nome que eu ouvir vai participar da nossa brincadeira, beleza? Por exemplo, quando eu disser valendo, saiu João, eu ouvi João, é o João que vai brincar. E os outros, ó, fico calado aí, tá? Você desliga aí o seu microfone, porque aí vai facilitar a nossa comunicação, beleza? Então vamos começar? Quando eu disser valendo, quando eu disser já, tá bom? Entendeu? Então preste muita atenção para a nossa brincadeira do nosso enigma. Já! Misael. Moreno. Ah, Misael, eu vi Misael. Eu vi Misael. Cadê o Misael? Bota o Misael na tela aí, gente. Tô aqui, pastor. Opa, tudo bem, Misael? Oi, Tudo ótimo, graças a Deus. Misael, tu é dos jovens, né, Misael? Isso, exatamente. Beleza, Misael, é o seguinte, então você vai escolher... Peraí que eu me enrolei agora aqui com a minha máscara, tá? Normal, ao vivo, é assim mesmo. Gente, é o seguinte, Misael, os outros ficam calados agora. Você vai escolher um número de 1 a 9, Misael. O número que você escolher vai ter um enigma de um versículo em formato de emoji. Você vai ter que tentar adivinhar qual é esse versículo. Você não precisa falar referência, tá bom? Você não precisa falar, você pode até parafrasear, estando dentro do contexto do versículo, beleza? Então escolhe aí, Misael, escolhe aí, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número 7. Número 7, para os meninos, representando os meninos aí, o Misael, né? Cadê a torcida dos homens? Cadê o barulho dos homens aí? Cadê o barulho? Aí, ó. Beleza, vamos lá. Vamos lá, ninguém sopra pro Misael, hein? Só pro Misael. Vamos lá, Misael. Bora. Número 7, põe na tela, Misael. Que versículo é esse, Misael? 5, 4. Nem só o pão virá o homem. Hã? E sim, quer mais? Ai, pastor, tá difícil daí. Vamos lá, falta só o finalzinho. Peraí. Ai, Misael. Peraí. Mas que não, 3, rapidinho. Peraí, não, nem só o pão 2, viverá o homem, nem de... 1. Ah, Misael, já paguei, pastor, perdeu paguei. a chance, Misael. Tá aí a resposta aí, gente. Eu Tá aí a vacilei. resposta. Eu esqueci Nem o só final. de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah, Misael, tava fácil. Hebreus, Mateus 4b, tá bom? Então vocês viram como é que é a brincadeira aí, né? É nesse sentido. Então vamos lá? Vamos para a próxima participação. Você tem que falar o seu nome valendo! Carol. Jennifer. Moreno. Jennifer. Carol! Cadê você, Carol? Entra aí com a gente, Carol. Entra na telinha aí, Carol. Entra na telinha, Carol. Vamos lá, vamos. Meu Deus. Carol Aragão, tá? Carol Aragão, dos jovens. Carol Aragão dos jovens. Cadê você, Carol? Cadê você? Escolha aí um número de 1 a 9, Carol. 7. Número 7. Já saiu 7, Carol. Já saiu 7, tá? Nem só de pão viverá o homem. já? Agora, outro 5. número 5. Então vamos lá, Carol. Agora, Carol. Me lembrou até uma música esses emojis, olha. Me lembrou até uma música, Carol. Contagem regressiva, Carol. Já está na tela aí, Carol. 5, 4. Há tempo para chorar, tempo para colher. Carol, tá fácil, Carol. Não, 2, 1. não sei. Boy. Olha só, Carol, olha o choro. Olha o tempo. Olha a noite. Solta o versículo aí, solta a resposta. O choro pode durar uma noite,
mais alegria. Vem pela manhã, Salmos 35b. Até agora ninguém pontuou. Gente, não tá difícil, gente. Não está difícil. Eu com o pastor Fretes, nós pegamos ali, nós tivemos dificuldade em um slide só, em um enigma, mas o restante nós... mas tu é pastor, né? Não, gente, por favor, né? São versículos conhecidos, tá bom? Valendo! Libna. Jennifer. Entra aí, Libna, com a gente. Libna dos jovens. Entra aí, Libna. Vamos lá, Libna. Escolha aí o numeral de 1 a 9, menos o 5 e o 7, tá, Libna? 1. Ok, 1. Tá aí na tela, Libna, você já está vendo. Numeral 1. Contagem regressiva. A tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia os meus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus passos e luz para os meus caminhos. Certa resposta! Ponto para... Pera aí, ainda não é ponto para as meninas. Calma, me empolguei aqui. Agora, Libna, você vai escolher aqui letra e número que a Vivi, representando as meninas aqui, vai abrir aqui para você, tá? Se sair navio, ponto para vocês. Para as mulheres, para as meninas. Né? Se sair água, boiou. Deu tiro fora. Tá bom? Letra e número, Libna. 2B. 2B. Isso? 2B. 2B, Vivi. 2B. Navio! Ponto pras meninas! Ponto pras meninas. Coloca o navio aí pras meninas. Legal, gente, legal. Então, agora vamos para a próxima participação. Valendo! Diogo com Milena, com Joyce, com um monte de coisa aí, ouvi. Jennifer! Cadê a Jennifer? Uhul! Jennifer, pra sacramentar, tá, Jennifer? Vocês estão na frente. Oi. Jennifer, vocês estão na frente. Então escolha aí o número de 1 a 9, menos os que já saíram, né? Número 1, número 5 e número 7. Número 1. Não, número 2. Saiu o número 1. 2, numeral 2. Emoji na tela. Você tá vendo aí, Jennifer? Emoji na tela. Ai, meu Deus. Ajeita essa tela aí, gente. Ajeita essa tela aí, porque senão vocês vão mostrar a resposta. Se for o que eu estou vendo aqui, né? Ajeita essa tela aí, por favor. Beleza. 5, 4, 3, 2, 1. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nós somos peregrinos nessa terra. Não sei. Não sabe? Não sei. Sabe, Jennifer? Não sabe? Olha só. Vamos lá, bota aí, ó. Versículo na tela. Cadê o versículo? Alegrei-me quando vocês disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122, 1. Ok. Mas, gente, tá difícil a brincadeira? Mas as meninas ganharam! Legal, cadê a torcida das meninas aí? A agitação das meninas. Beleza, vamos continuar cantando ao Senhor. Com o nosso Ministério de Música. Gente, as meninas ganharam. Até que enfim, a semana passada foi só os homens que ligaram. Acho que as meninas conseguiram comprar pacote de internet. Mas vamos lá continuar cantando, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Pois maravilhoso é a sua grandeza. Magnífico é a sua majestade. E que nós possamos estar envolvidos em seus laços de amor.
se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me aceitou em paz. Tu és para mim, se entregou por mim, és o dono da vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça! Senhor, teu eterno favor, preso eu estou, em teus laços de amor, de graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou. Por teus laços de amor, Jesus, foi teu imenso amor me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, e amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da vida, Senhor do meu viver. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou, por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou, por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou, por teus laços de amor, Jesus. É isso aí, Amazon Teens. E que essa última música que nós vamos cantar, que você possa fazer com uma oração a Deus. Porque em meio a tantas dificuldades que nós vivemos, em meio a tantos mares de desânimos, vento de preocupações, meio que tudo que assola o nosso pensamento, que nós possamos entregar nos pés de Jesus e encontrar somente nele o abraço, o amor verdadeiro, porque somente em Jesus encontramos o nosso verdadeiro descanso. Senhor,
Amém. Podem sentar. Que agora vamos para a nossa mensagem com o pastor Cabral. Vamos lá, pastor. Bom nós podermos estar juntos, louvando ao Senhor e agora aprendendo mais da sua palavra. E uma das coisas que eu acredito que esse período em que você está mais em casa, adolescente, jovem, até comentei isso semana passada, e as nossas relações com as nossas famílias, com seus irmãos, com seus pais, elas estão mais próximas, não é verdade? Ou, fico imaginando aqui, ou está bem, ou talvez você esteja ali um pouco em choque, né? Um conflito ali com a sua família, porque afinal de contas é muito tempo que a gente fica em casa, né? E pensando no que Deus quer falar conosco nessa noite, eu queria perguntar de você uma coisa. Você alguma vez, assim, já bateu assim o pé com seus pais? Eu não digo bater de frente ou responder, desobedecer, mas eu digo assim: seu pai ou sua mãe diz uma coisa para você, diz para você não ir para determinado lugar, e você quer ir. Aí você diz: ai pai, todos os meus amigos vão. Você já fez isso? Você já fez esse movimento aqui? Já fez isso? Já fez? Já bateu o pé com seus pais? Já bateu o pé com a sua mãe? É comum muitas das vezes acharmos que os nossos pais não querem o nosso bem, querem nos privar de algo bom. E a impressão que a gente tem é que o nosso desejo, a nossa vontade tem que prevalecer sobre a vontade dos nossos pais. Se você alguma vez já bateu o pé com alguém da sua família, com um pai, uma mãe, até mesmo já bateu o pé, insistiu com um amigo, insistiu com um irmão, saiba que você é uma pessoa normal. Mas até que ponto você pode chegar a bater o pé, a desobedecer às suas autoridades? Eu me lembro bem, gente, quando eu tinha 11 anos de idade, eu confesso para você que eu não me lembro o motivo que eu bati o pé com a minha mãe. Só sei que eu me lembro que eu queria ir para um lugar onde os meus amigos estariam ali para brincar. E ela não permitiu. E eu me lembro bem que isso era por volta de 5 horas da tarde, tardezinha, um dia da semana. E aí a mamãe disse: olha, você não quer me obedecer, Anderson? Então, ela disse aquela célebre frase, famosa frase: a porta da rua é serventia de casa. É serventia da casa. Fique à vontade. Ela disse para mim: a porta está aberta. Gente, eu me lembro que eu saí. Quando ela falou isso, eu estava furioso. Eu saí de casa e ao subir, eu morava numa rua assim no final da ladeira. Eu me lembro que eu peguei umas coisinhas, eu fingi que eu ia embora de casa. E peguei minha mochila, coloquei algumas coisas dentro e fingi que ia embora. E eu me lembro bem que ao subir a rua, no final, na subida da ladeira, um homem se aproxima de mim perguntando aonde era uma rua que ele estava atrás. Aí ele citou lá o nome da rua. Aí eu disse: olha, eu acho que é mais ou menos por ali assim. E eu me lembro, gente, que o homem, as características desse homem, um senhor barbudo, velho, coroa, né?
e com um saco branco nas costas. E eu vi que ali naquele saco parecia com algumas coisas, tipo como fosse ferro, alguma coisa assim, ferro retorcido. E aí ele falou assim para mim: você não quer me levar a esse lugar? Me mostrar mais ou menos onde é essa rua? Eu disse: não, mas eu estou dizendo para o senhor que eu não sei onde é. Mas me acompanhe. Gente, ele me pegou pelo braço. E eu me lembro que ao pegar pelo braço, eu lembrei de uma história que minha mãe contava, da história do homem do saco. Eu consegui ali me desvencilhar dele, sair de perto e fui correndo. E ele: espera que eu quero te ajudar. Eu quero ser alguém que vai apoiar você, eu vou ajudar você. Não vai embora, garoto. E aí me veio aquela imagem que a minha mãe dizia, contava a história do homem do saco. Eu não sei se era o homem do saco, eu não sei qual era a intenção daquele homem, eu só sei que eu fui embora, né? Ralei peito, fui embora. E aí eu me lembro que eu dei a volta no quarteirão, desci a rua novamente, a outra rua próxima de casa, e cheguei em casa chorando, dizendo para minha mãe: mãe, um homem doido quis me sequestrar, quis me levar não sei para onde. Aí ela disse: está vendo só como eu falei para você não fazer isso? Eu deixei de propósito, Anderson, você ir embora, porque eu sabia que você ia voltar com o rabinho entre as pernas. Eu sabia que você iria se arrepender do seu erro. Moçada, na Bíblia, nós encontramos Deus permitindo que as pessoas passassem por situações parecidas, como essa que eu ensinei, como essa que eu falei para você, no qual a minha mãe me ensinou, com o objetivo também de ensinar os seus filhos. É um engano a gente achar que as falhas de homens que estão registradas nas Escrituras, elas servem para nosso desprezo. Pelo contrário, gente, nós devemos aprender com esses erros. Deus permite que erros apareçam na vida das pessoas, para que nós possamos aprender com esses erros também. E é sobre aprender com os erros que nós queremos falar com você essa noite de hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 8, do verso 1 ao 5. Nós vamos aprender com o erro de um personagem. Na verdade, esse personagem cometeu alguns erros. Mas nós vamos citar aqui, nessa noite de hoje, 2 erros cruciais na vida desse personagem e que ficou marcado na história. Está em Samuel, capítulo 8, do verso 1 ao verso 5. Para que você entenda a história desse personagem, eu quero contextualizar com você. Deixa eu abrir aqui. Acompanhe-me. Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Quando Samuel nomeou seus filhos para serem líderes de Israel, ele não imaginava que os seus filhos o decepcionassem. Ele não imaginava que os seus filhos não seguiriam os caminhos do Senhor. Esses meninos eram gananciosos, aceitavam todo tipo de prática de suborno e praticavam muita injustiça. Então, a nação de Israel se levantou contra Samuel, chegou com ele e disse que os seus filhos não eram filhos piedosos, eles davam maus exemplos,
e que Samuel estava ali meio gagá e que era necessário então que Samuel tomasse uma atitude, uma postura semelhante aos outros governos de outros povos. Então o povo pediu para que Samuel ungisse um rei para que os governasse. Samuel ficou muito triste, gente. Samuel ficou decepcionado com essa atitude dos filhos de Deus. Parece um pouco com a mãe da gente, que se decepciona pela escolha errada que um filho fez. Então, Samuel decidiu ouvir o povo, porque Deus permitiu que aquela nação, a nação de Israel, permitiu que eles tivessem um rei. Eles não estavam contentes somente com o reinado do Senhor. Então Samuel alertou o povo de Israel sobre os direitos que eles poderiam perder ao escolher um rei, mas o povo aceitou da mesma forma. O povo não quis saber. Como meninos mimados, tolos e ingratos, disseram não, bateram o pé, não, Samuel, nós queremos assim mesmo, um rei igual aos outros. Então, é nesse contexto, gente, que aparece Saul. No capítulo 9, nós vamos ali encontrar a história de Saul. Saul, um homem rico, influente, sua família é uma família rica, filho de Quis, da tribo de Benjamim, tinha aproximadamente 30 anos quando começou a reinar em Israel e reinou por volta de 42 anos. Saul, gente, era jovem, de boa aparência. Entre os israelitas, a palavra de Deus diz que não existia um igual a ele. Ele era um cara grande, alto. A Bíblia diz que os mais altos batiam nos seus ombros. E é nesse momento que aparece Saul, um certo dia. Ele sai, vai atrás das jumentas de seu pai que haviam se perdido. Ele, numa jornada junto com seu escudeiro, com seu companheiro, não encontra as jumentas do seu pai, até que este companheiro chega para ele e diz assim: olha, Saul, existe um homem, um vidente em Israel, que ele pode nos ajudar, ele pode nos auxiliar. Então, antes que nós voltemos à casa de seu pai, vamos consultar esse vidente. E Saul aceita a proposta, né? E nesse momento, aí aparece Samuel na vida de Saul. Quando Saul encontrou-se com Samuel, Samuel havia entendido que aquele homem era o escolhido de Deus. Ele fala no capítulo 9, verso 6, a partir do capítulo 9, verso 6, até o verso 16, nós vemos ali a deixa de Deus para Samuel. Porque um dia antes, Deus já havia falado para Samuel que por volta de meio-dia, a essa hora, ele encontraria com um homem com tais características que somente Saul tinha, e que era aquele homem que ele ungiria como rei de Israel. Samuel leva esse homem para um lugar, oferece um banquete para ele. Ele não consegue entender muito bem porque que Samuel estava fazendo tudo aquilo com ele. Samuel passa a conversar com ele a noite toda. No dia seguinte, quando Saul ia partir, Samuel pediu que o servo de Saul fosse à frente, pois ele tinha uma mensagem para o benjamita. E a mensagem era que ele seria o novo rei de Israel. E o que se segue, a história que se segue no capítulo 9 e também no capítulo 10, é a unção de Saul. E tudo, Deus fazendo tudo para que este homem fosse bem sucedido. No capítulo 10 nós vemos ali, né, uma batalha, onde depois que Saul é ungido rei, ele derrota um amonita chamado Naás. E tudo acontecendo para que o povo de Israel entendesse que aquele homem era o novo rei, era o primeiro
rei de Israel. Mas no capítulo 13 acontece um episódio muito interessante. Jonatas, o filho de Saul, ataca o exército filisteu sem consultar o seu pai, sem combinar com os soldados de seu pai, sem combinar com o próprio pai. Decide sair, reunir alguns homens corajosos, e eles pegaram ali os filisteus em emboscada, pegaram o comandante do exército deles, e isso, meus amigos, atraiu o ódio do povo inimigo. Os filisteus se reuniram então para guerrear contra Israel, agora sim, com um exército enorme, porque eles acharam que aquela atitude foi covarde. Os soldados de Israel ficaram escondidos, porque estavam com medo, porque Deus havia dado uma ordem a Saul através de Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 10, verso 8, foi essa ordem que Samuel deu para Saul: vá na minha frente para Gilgal, eu me encontrarei com você lá e oferecerei sacrifícios, que serão completamente queimados, e ofertas de paz. Espere lá 7 dias, até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Primeiro erro de Saul, gente, que nós devemos aprender nessa noite. Anote aí: não esperar o tempo de Deus. Saul, infelizmente, foi impaciente e não esperou o tempo do Senhor. Preocupado com o exército enorme de filisteus que estava se achegando a eles, e os filisteus estavam com ódio, os filisteus estavam com sangue nos olhos. Então, o primeiro erro de Saul, ao observar que Samuel não chegara para oferecer ali sacrifício ao Senhor, o primeiro erro de Saul, com a sua preocupação de um exército enorme chegando à sua frente, o erro de Saul, gente, foi se colocar como sacerdote de Deus. Ele fez um papel que não era dele. Saul não recebeu autorização para oferecer sacrifícios, e por conta disso ele estava desesperado, pedindo ajuda de Deus, e ele não ouvia Deus falar. Samuel havia dado a ordem: acalme-se, o seu filho já fez a besteira que tinha que fazer, agora me espere, porque eu vou chegar aí para oferecer sacrifício. Samuel demorou aos olhos de Saul. Ele achou que Samuel havia demorado, mas não, foi Saul que não soube esperar. Jovem e adolescente, precisamos ser pacientes, precisamos aprender a esperar o tempo de Deus e obedecer ao Senhor. Deus não demora, Deus não se atrasa, e muito menos Deus se antecipa em relação aos planos que Ele tem para mim, que Ele tem para você. Às vezes nós que nos desesperamos, porque achamos que tem que ser feito do nosso jeito. E se Saul tivesse esperado um pouco mais, ele não teria sido advertido, ele não teria sido repreendido. Com uma das maiores frases, essa mensagem, esse texto ficou conhecido exatamente como aquele que demonstra a total falta de confiança em Deus e passar a confiar em si mesmo. Em 1 Samuel, capítulo 13, verso 10 ao verso 14, depois que Saul oferece ali sacrifícios ao Senhor e quer dar uma de sacerdote, ele fala: e quando estava terminando de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido,
e os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei, adolescente, jovem, esse é o problema, você e eu acharmos que estamos fazendo certo. Ele fala, então achei que tinha que oferecer o sacrifício. Samuel então diz no verso 13, o que você fez foi uma loucura. Você não obedeceu ao Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, Ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor e por isso Ele vai encontrar o homem do tipo que Ele quer e o fará chefe deste povo. A pior coisa, jovem, adolescente, é você receber um cartão vermelho de Deus. Porque quando Deus falou para Samuel, para Saul, espere, ele não soube esperar. Meus amigos, se Deus disse para você que não é a hora, então não é a hora. Talvez você esteja desesperado para completar 18 anos de idade, ter dependência, independência. Talvez você esteja ali agoniado, agoniada, preocupada, porque você não tem um namoradinho, uma namoradinha. Todos os adolescentes, as adolescentes da sua idade já estão namorando e você é a única que está ficando para a titia. Você tem 14 anos, você tem 13 anos e está falando uma coisa dessa? Gente, isso é um absurdo. E às vezes nós achamos que somos, assim como Saul foi, obrigados a desobedecer a Deus, pelas circunstâncias que nós passamos. Nunca o Senhor vai forçar você a nada, adolescente, jovem. Muitas pessoas dão essa mesma justificativa que Saul deu para o pecado. É aquela coisa, eu só roubei porque eu estava com fome. Eu só roubei porque eu tinha que matar aí a fome dos meus filhos. Eu só beijei, eu só me agarrei, eu só fiquei porque foi mais forte do que eu. Foi porque ela forçou a barra comigo. Pastor, eu só consumi, eu só experimentei aquilo porque me botaram na roda e me chamaram de viadinho, de gayzinho. Se eu não experimentasse aquilo, se eu não consumisse aquele entorpecente. Nunca somos forçados a desobedecer a Deus, seja qual for a situação. Não importa se os outros estão fazendo o errado, faça o certo. O certo continua sendo certo, mesmo que os outros estejam fazendo errado. Não vá na corrente desses que dizem, você vai se sentir bem, experimenta isso, faça isso. Hoje em dia é moda, por exemplo, ser rebelde, desafiar os pais, peitar a mãe. Tem gente que está desesperada nessa quarentena, está se afundando na pornografia, e talvez ali na frente da imoralidade diga assim, eu só estou vendo pornografia porque eu sei que eu não posso praticar sexo antes do casamento. E você justifica um pecado em cima de outro, praticando outro. Tudo na vida, para tudo nessa vida, meus amigos, nós temos uma oportunidade de esperar, de aprender a esperar o tempo do Senhor, esperar o momento certo, não fazer como Saul, que foi profano e não esperou o tempo de Deus. E nós aprendemos com ele que o erro desse homem foi crucial para uma mudança de panorama, de paradigma para o povo de Israel. Pastor Fredes. Se tem uma coisa que a nossa geração, que essa geração tem dificuldade em fazer, é esperar, né? Somos imediatistas, queremos tudo na hora, queremos do nosso jeito, da nossa forma, né? Queremos fazer do jeito que nós achamos ser o correto. E esperar pela vontade de Deus é uma tarefa muito difícil, já que nós queremos
fazer sempre aquilo que agrada os nossos corações e não o coração do nosso Deus. Estamos aprendendo a respeito desse personagem que tem muito a nos ensinar. Há quem diga que aprender com seus erros é um ato de maturidade, mas aprender com os erros dos outros é um ato de sabedoria, porque você vai ter poucas sequelas ou quase nenhuma sequela na sua vida, simplesmente pelo fato de ser uma pessoa observadora, que vai olhar as consequências na vida do outro e vai trazer o resultado daquela consequência para a sua vida e traçar planos diferentes. E foi isso que Deus fez quando registrou, através da vida de Saul, os seus erros, para que nós pudéssemos agora aprender a respeito dele. Se tinha uma coisa que o meu pai fazia muito bem, era nos instruir pelo exemplo da vida do outro, pelos erros dos outros. Ele olhava para a gente e dizia, ó, tá vendo o que está acontecendo com fulana? Tá vendo o que está acontecendo com Beltrana? Se você seguir os mesmos passos que eles estão seguindo, o resultado vai ser esse que eles estão colhendo. Era gravidez, era uma vida perdida, era doença, era sofrimento, era tristeza para a família. Só trazia mazelas para a vida deles próprios. E Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, deixou em sua palavra esse registro para que possamos aprender, absorver as lições para as nossas vidas. E a primeira dela, que nós aprendemos hoje, foi de aprender a esperar em Deus. O erro de Saul foi não esperar o momento de Deus, querer fazer do seu jeito. E o que é pior, os seus erros não pararam por aí. Ele não aprendeu a lição. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aí aberta no capítulo 15 de 1 Samuel. E nós vamos observar mais um erro e o porquê ele cometeu tal erro. A situação começa assim, eu vou só reduzir para você, resumir para você, e você só acompanha. Deus, depois desse erro de Saul, de ter oferecido holocausto, algo que não era para ele fazer, não esperou o momento de Deus, Deus dá uma nova missão para Saul. E a missão era muito simples, simplesmente montar um exército e exterminar, eliminar todo aquele povo amalequita. Ele simplesmente tinha que destruir tudo, não trazer nada, acabar com tudo, homens, mulheres, animais, tesouros, aniquilar tudo aquilo que aquele povo possuía. E Deus deu a instrução perfeita através de Samuel para Saul. Disse, ó, você vai lá, vá com esse povo, com o povo amalequita e acabe com todos eles, destrua tudo. Ele sabia perfeitamente qual era a sua missão. A missão era destruir o quê? Metade? Era destruir o quê? Só os homens? Era destruir o quê? Só os animais? Era destruir tudo. Era destruir tudo. Sabe? Às vezes, e você vai ver o resultado daqui a pouco, se Saul fez ou não fez essa prática, se ele obedeceu ou não obedeceu perfeitamente o que Deus havia instruído, sabe? Uma vez, lendo essa história, lendo essa instrução, o cuidado de Deus em instruir Saul a respeito do que ele tinha para fazer, eu lembrei que uma vez eu estava com vontade de comer pipoca. Tenho certeza que todos vocês aí em casa já fizeram ou sabem fazer pipoca, né? Aqueles mais moderninhos, tem aquela maquinazinha, né? Que você coloca só um pouquinho de manteiga aí, a elétrica, liga lá e já sai a pipoquinha pronta. Mas eu tenho certeza que todos vocês já fizeram pipoca um dia em casa, né? Eu gosto de jantar às vezes pipoca e é saboroso, é gostoso, gosto demais. Com pimenta, com ketchup, é maravilhoso. E eu tenho até uma receita especial, né? Pipoca com café e leite. Não sei se você já tomou, mas eu gosto. Então, a gente já sabe como fazer pipoca. E uma vez, eu quando adolescente, cheguei para minha mãe e disse, mãe, faz pipoca para a gente? Ela disse, não, vai fazer você já sabe como fazer. Faça lá, pode fazer, o fogão está aí, os ingredientes estão aí, vai lá e faça. E aí eu peguei a panela de pressão, coloquei o milho. Quais são os ingredientes que vai na pipoca, quando você vai fazer? Vai o óleo, um pouquinho de manteiga, sal e o milho, não é mesmo? Eu sabia exatamente o que era para fazer. Mas sabe o que eu fiz? Eu peguei a panela,
coloquei o milho na panela de pressão, eu fechei a panela de pressão só com milho e coloquei lá no fogo alto, e deixei. Daqui a pouco o cheiro de queimado começou a tomar conta da casa. E eu lá olhando para o milho, eu sabia que aquilo estava errado, eu sabia que não ia dar certo, mas eu fiz do jeito que eu quis fazer, por rebeldia. E aí tomou conta a fumaça dentro de casa, e quando eu vi foi só a mãozada no meu lombo, nas minhas costas, por causa do meu ato de desobediência. Assim foi Saul. Saul sabia exatamente o que precisava fazer. Deus disse: destrua tudo. Ele sabia o que precisava fazer, sabia os ingredientes, é matar tudo, aniquilar tudo. E o que ele fez? Olha só, 1 Samuel, capítulo 15, verso 9. Saul e os seus soldados não mataram Agag, também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo mais que era bom, mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. Saul simplesmente não obedeceu às instruções de Deus. Ele poupou o rei, ele poupou os melhores animais, ele poupou os tesouros e trouxe tudo para si. Ele simplesmente desobedeceu, ele não cumpriu o que Deus havia pedido. Mas sabe por que ele fez isso? Sabe por que ele não cumpriu a ordem perfeitamente? Você sabe qual o propósito por trás desse ato de desobediência de Saul? Você conseguiu perceber, conseguiu captar a mensagem atrás desse ato de desobediência? Sabe por que Saul não destruiu tudo? Sabe por que ele trouxe o rei? Para mostrar que ele era poderoso, que ele estava acima daquele povo. Sabe por que ele não destruiu os melhores animais? Porque ele queria mostrar que ele era um cara poderoso, que ele podia, que ele tinha riquezas. Ele trouxe tudo o que tinha de melhor ali para mostrar que ele era o cara, que ele podia, que ele era capaz. Ele queria os holofotes para ele queria ser engrandecido, ele queria ser reconhecido, ele queria que a glória fosse dele. O coração de Saul era um coração orgulhoso, era um coração obstinado, ele não queria obedecer a Deus, ele não queria que a glória fosse do Senhor, ele queria que a glória fosse dele, que ele fosse reconhecido como poderoso, e não que o Senhor fosse. E por isso ele poupou, para mostrar a força nele e não em Deus. E esse é o segundo erro de Saul. O segundo erro foi ter um coração orgulhoso, um coração obstinado. E Deus viu esse ato de desobediência. Deus entendeu o que havia no coração desse novo rei que acabara de ser escolhido. E isso entristeceu o coração de Deus, ao ponto de dizer que se arrependeu de tê-lo colocado como rei. Porque Deus não queria um rei que o representasse, que tivesse um coração orgulhoso, que tivesse um coração obstinado. Deus queria um rei que tivesse um coração segundo o coração do seu próprio Deus. Então, Deus chama Samuel. E aí abra a sua Bíblia aí. 1 Samuel capítulo 15, do verso 10 ao 12. Olha só o que Deus diz. Então, o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Percebeu aí o coração desse rei? Ergueu um monumento em sua própria honra. Quem ele queria honrar com as suas ações? A si mesmo. Era orgulhoso, era obstinado, ele queria aparecer, ele queria que as pessoas o reconhecessem, ele queria ser o bambambam, ele queria ser famoso, ele não queria fazer de Deus famoso. Por causa do coração obstinado de Saul, observamos nesse capítulo 15 que estamos lendo, que ele foi escolhido como rei por Jesus, por Deus, e logo depois foi rejeitado, porque Deus queria um homem segundo
o seu coração. E Samuel, ao ver o ato de desobediência de Saul, se ira com Saul e diz: por que você desobedeceu ao Senhor? Por que você não fez aquilo que Deus pedira para você fazer? O Senhor disse: mata tudo, então por que você não destruiu todos os animais? Por que você não acabou com todos eles? Quem disse que você tinha o direito de mudar uma ordem dada por Deus? Por que você não fez exatamente aquilo que o Senhor te pediu para fazer, Saul? E Saul, como alguém que tem um coração orgulhoso e inflado pelo seu próprio ego, que jamais assume os seus erros, monta a sua estratégia e começa os seus argumentos. E o primeiro dele é a mentira. 1 Samuel capítulo 15, verso 13, diz assim: quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Olha o bandido, pilantra. Ao ver o profeta chegar, já chegou logo com ele: ó, eu fiz exatamente o que Deus pediu ao profeta, eu obedeci fielmente o Senhor, olha, destruiu todo mundo, o Senhor estava com a gente. Vagabundo, não é? Pilantra, bandido, mentiroso, né? Parece alguns de nós, né? Quando Deus pede: pastor, eu estou fiel aqui, eu estou obedecendo a Deus, olha, eu estou fugindo da imoralidade, eu estou mantendo a minha santidade, meditação, está top, meu caderno está para sair chamas flamejantes, de tanto que eu anoto e tomo decisões. Não é assim? E aí, como é que foi a semana? Ó, foi top, pastor, estou top meditando, eu estou fiel com Deus, estou agradando ao Senhor. Não é assim que a gente faz? Saul simplesmente já começa a arquitetar um plano de defesa, porque ele sabia que tinha desobedecido a Deus. E aí ele justifica o seu erro, porque uma vez que ele diz: ó, fiz tudo como o Senhor havia pedido, destruir todo mundo. Aí o profeta: sei, mas eu estou ouvindo barulho aqui de boi, estou ouvindo barulho de carneiro, estou ouvindo sons meio estranhos, o que está acontecendo? De onde é que vem esse barulho? Aí Saul já pensa na segunda estratégia, a justificativa do seu erro. Ele diz assim, é o 15 verso 15, respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor, e não destruíram, mas destruíram só aquilo que não prestava. Ó, nós trouxemos os tesouros, trouxemos os bois, as ovelhas, trouxemos o melhor, para dar para Jesus, para dar para Deus, para sacrificar para o Senhor, né? Queremos aqui trazer o nosso erro, né? Você pensa assim, pensamento de Saul, seguinte: Deus fala, seu líder chega para você e diz assim: ei, percebi que você está se envolvendo com uma pessoa que não é da mesma fé que você, e Deus diz que não é para a gente andar em julgo desigual, por que você está se relacionando com aquela pessoa? Aí eu disse: ô pastor, eu estou obedecendo a Deus fielmente, e Deus falou ao meu coração, me deu uma missão, a missão de evangelizar esse homem para Deus, pastor. Senhor falou em sonho para mim que era para me falar de Jesus para ele, que ele ia se converter, e eu vou oferecer a vida dele para o Senhor. Olha, um presente para Deus, uma alma ganha para o Senhor. É assim que a gente age, igual Saul. Queremos dar sacrifícios a Deus, quando Deus de fato quer só um coração contrito, um coração obediente. E nós vamos aprender a respeito disso também, com o erro desse cidadão. Ele joga logo a culpa no outro, foi os soldados. E ainda diz, foi eles, mas com o objetivo de consagrar a Deus. E é exatamente assim que nós agimos. Arranjamos pretextos para os nossos erros e começamos a mentir. E eu quero dizer uma coisa para você, jovem, quero dizer uma coisa para você, adolescente. Para onde você está indo, nós já voltamos. A gente já está no caminho de volta. A gente já sabe de cor e salteado. São anos trabalhando com jovens, trabalhando com adolescente, e não muda. As desculpas não mudam, as ações não mudam. A gente percebe facilmente quando você está mentindo, facilmente quando você está traçando planos que não são os de Deus, porque as suas ações mudam, as suas atitudes mudam, a sua prioridade muda.
você começa a fugir, a arranjar pretextos, a arranjar desculpas. E começa a se distanciar de Deus. Deus quer de mim e de você um coração disposto a obedecê-lo fielmente, um coração esvaziado do seu próprio ego. Toda vez que a gente confronta um jovem a respeito do seu erro, um adolescente a respeito de algo que ele cometeu, a primeira coisa que ele faz é arranjar desculpas para tentar culpar o outro. Algumas vezes culpa a igreja, algumas vezes culpa o líder, outras vezes culpa o grupo de amizade como um todo por não dar assistência, em vez de olhar para dentro de si e decidir pedir perdão se cometeu erro. Uma coisa que nós precisamos aprender é que quando você desobedece uma instrução de Deus, quando você desobedece às ordens do Senhor, você não está desagradando o seu líder de grupo de amizade. Quando você desobedece os seus pais, você não está simplesmente desagradando os seus pais. Você está desagradando a Jesus. Você está desagradando aquele que morreu na cruz por você, aquele que se entregou na cruz pelos seus pecados, aquele que derramou todo o seu sangue em seu favor, aquele que te chamou para ser seu filho. O nosso ato de desobediência é um ato de rejeição ao que Jesus fez. Quando afirmamos que amamos a Jesus, quando afirmamos que o Senhor é o nosso dono, nós precisamos buscar agradar ao Senhor Jesus. Não agradar um líder, um pastor ou um amigo. Agradar a Jesus, fazer por Jesus, porque foi Jesus que morreu na cruz, não foi o seu irmão. Foi o Senhor que derramou todo o seu sangue por você. Então obedeça por Jesus, faça por Jesus, por mais ninguém. Deixe o Espírito Santo que habita dentro do seu coração transformar a sua vida, forjar o seu caráter. Esvazie-se desse orgulho, dessa vaidade que nada trará proveito para a sua vida. A destruição de Saul foi o orgulho, foi a vaidade, foi a soberba. E Deus não gosta de pessoas vaidosas, pessoas soberbas. Porque onde há orgulho, não há o amor de Deus, não há prática da justiça. E é incrível como a gente tem essa facilidade de arranjar pretexto. E aí criamos um personagem, Criamos um personagem. Um personagem de meditação perfeita, um personagem de oração perfeita, um personagem de obediência perfeita, mas isso só na frente das pessoas. Lá no seu íntimo com Deus, é um comportamento totalmente contrário. Lá na sua escola, com seus amigos, é um comportamento totalmente contrário. Na frente, faz o que Deus está pedindo. Atrás, faz aquilo que bem convém. Era assim Saul. Ele queria alimentar o seu ego. Ele queria que o holofote fosse nele. Ele queria aparecer. E os seus atos foram as ações que levaram à sua queda. E Saul foi rejeitado como rei. Então nós precisamos avaliar as nossas ações e aprender com esses erros, aprender com as instruções de Deus para as nossas vidas. Entenda, Deus sempre tem planos maravilhosos para a gente. Com certeza o Senhor tinha grandes planos para o reinado de Saul, mas o seu coração se distanciou de Deus. Ele quis fazer a vontade dele, ele quis alimentar o ego do seu coração. E Deus o rejeitou como rei. E você, que é um grande estudante das Escrituras, que está ali aprendendo, meditando, vai observar que depois disso, a sua vida foi uma vida de tristeza. O seu orgulho fez com que ele perseguisse o novo rei, o rei chamado segundo o coração de Deus. Ele perseguiu, tentou matar de todas as formas, e o Senhor já havia o rejeitado. Jovens, Deus tem planos maravilhosos para mim, tem planos maravilhosos para você. Deus tem muita coisa a realizar na minha vida, muita coisa a realizar na sua vida também, adolescente. Então não perca esse privilégio. Não deixe que o orgulho, não deixe que a vaidade
atrapalhe você de experimentar aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Clame a Deus para que Ele desenvolva em seu coração a contrição, o choro espiritual, a dependência de Deus, a submissão à vontade do Senhor, o desejo de fato de agradar a Deus, não agradar a homens, nem fazer por homens, nem por você mesmo, faça por Jesus. Obedeça a Jesus simplesmente pelo fato de você reconhecer que Ele morreu por você, que Ele perdoou você, que Ele te deu a oportunidade de que você seja chamado filho de Deus. Obedeça só por isso, não pela consequência. Se eu não obedecer, Deus vai pesar a mão. Se eu não obedecer, Deus vai fazer isso. Se eu não obedecer, Deus vai fazer aquilo. Se eu não obedecer, Deus vai fazer isso. De fato, tem consequência. Mas obedeça não porque você vai ter consequência. Obedeça porque você ama a Jesus. Quando a gente faz por amor, as coisas se tornam mais leves. Fazer as coisas de Deus se tornam mais leves. Você não sente cansaço. Você não fica murmurando. Você não fica reclamando. Mais uma live. Mais uma transmissão. Mais isso. Mais aquilo. Eu tenho que ir porque senão vão falar de mim. Se eu não for, o meu líder vai me cobrar. Faça por Jesus. Simplesmente por Jesus. Obedeça o que Deus pede para você fazer por Ele e não pelos outros, muito menos por você mesmo. Simplesmente faça o que tem que ser feito por amor a Jesus. Se Deus falou ao seu coração, obedeça, faça o que Ele está pedindo. É a melhor coisa a se fazer, porque Deus tem grandes planos e propósitos a realizar na vida daqueles que se esvaziam e deixam Jesus aparecer sobre a sua vida. Porque o que importa de fato é que eu e você venhamos a diminuir dia após dia e que Jesus apareça através das nossas ações. Aprender com o erro dos outros é um ato de sabedoria. Observe as ações das pessoas ao seu redor. Veja as consequências que há na vida delas pelos atos pecaminosos que elas estão cometendo. E trace planos diferentes. Trace planos pautados nas instruções de Deus para a sua vida. E você vai ver as bênçãos de Deus fluir naturalmente sobre a sua vida. Amém? Quero que você ore comigo nesse momento. Vamos baixar nossa cabeça e agradecer a Deus que nós venhamos a aprender com os erros de Saul e, de fato, obedecer a esse Deus amoroso. Querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esta instrução, muito obrigado por cada um que está com a gente nesse momento, acompanhando essa transmissão, Senhor, e aprendendo da Tua palavra. Te peço que através do Teu Espírito, Senhor, esteja tocando os corações, para que decisões estejam sendo tomadas, Senhor, neste momento. Decisões que são pautadas não no seu próprio ego ou para agradar alguém, mas simplesmente para agradar a Ti, Senhor. Entendendo que foi o Senhor quem morreu pelos nossos pecados, foi o Senhor quem nos redimiu, foi o Senhor quem nos criou, Senhor quem nos deu vida e vida eterna. Então nos ajuda, Senhor, a usarmos o dom da vida para Te agradar em todos os sentidos. É o que nós te pedimos e também te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Gente, quero agradecer a todos vocês. E hoje a gente teve a nossa plateia virtual aí pelo Zoom, né? Eles estão aqui com a gente, tem bastante gente, ó. Vai aparecer aí para vocês. Obrigado, gente, por acompanhar. Tô vendo bastante. Dá um tchauzinho aí. Muito obrigado por estar com a gente. Obrigado por acompanhar essa transmissão. Plateia virtual no Amazon Jovens. Timete, que Deus abençoe todos vocês. Pratiquem o que acabamos de aprender e aguardamos amanhã no nosso seminário. Um grande abraço e até mais.